Um tempo atrás eu comecei a ler Kingdom, uma parada que eu só nunca pensei que ia fazer, porque começar um mangá com mais de 700 capítulos lançados na época era só um bagulho que eu nunca achei que faria, tanto que esse é um dos pontos que me segura muito em relação ao One Piece, só que mesmo muito longo, Kingdom é uma obra que não passa a sensação de cansaço, não que o One Piece passa, calma fãs de One Piece, o pouco que eu vi da obra, ela é bem legal, entretanto, Kingdom consegue te prender em vários arcos de uma forma que você só lê 45 capítulos seguidos e parece que você mal começou a ler, e eu acho que é muito dessa sensação que faz Kingdom ser uma das melhores obras que eu já li em muito tempo. Claro que isso não faz a obra ser perfeita, tem umas partes que só ficam muito chatas, mas ainda assim, essas partes acabam sendo umas paradas bem pontuais que não conseguem estragar a experiência da obra como um todo, e ela também sofre do mesmo mal que Berserk sofreu, anime 3D. Mas ainda assim, grande parte do que faz Kingdom ser uma obra tão incrível é a forma que ela trabalha os personagens dentro dela. Vários personagens são absurdamente complexos e interessantes, personagens esses que vão sim bem além do protagonista, o nosso menino Shin e o grupo que tá em torno dele. E entre eles a gente tem o Kakin, que pra mim é um dos personagens mais interessantes e complexos da obra, então vamos falar um pouco sobre o Kakin e, bem, eu sou o Felipe e a filosofia dele, até mesmo o modus operandi dele agir, me lembra bastante uma frase do Maquiavel. Os fins justificam os meios, não importa como você chegou lá, contanto que você tenha êxito em chegar, sinceramente não importa o caminho que você trilhou. E sinceramente eu acho que isso acaba se encaixando como uma luva no personagem, já que ele vem pra obra de uma forma um pouco diferente do habitual, já que mesmo sendo introduzido em uma posição de poder entre os soldados e mais à frente até mesmo ascendendo a um grande general, o Kakin não é alguém que tem honra ou escrúpulos, ele é literalmente um ex-criminoso que acabou sendo introduzido no exército por ter um talento nato para batalhas. E junto a esse talento, a falta de qualquer senso de empatia e de escrúpulos faz que nenhuma linha seja longe demais para ele cruzar, contanto que isso dê a vitória a ele. Tanto que a obra deixa pra gente bem claro em vários pontos que, contanto que os objetivos dele sejam conquistados, os meios que ele usou pra isso pouco importa. É literalmente sério, não importa o que ele fez pra chegar até ali, pelo menos na percepção dele e do exército dele. Não sendo pra menos, em vários pontos da obra a gente vê soldados que estão acostumados a verem as piores coisas que o campo de batalha tem a oferecer, vendo as paradas que o Kakin faz e simplesmente travando, porque aquilo tá além de qualquer limite que eles consigam imaginar. Mas, ironicamente, mesmo sendo um monstro, ou sendo que a gente tem mais perto de um demônio propriamente dito, o Kakin consegue arrastar com ele uma multidão de pessoas que estão dispostas a seguirem e lutarem por ele. Tanto que até uma boa parte dessa galera vê o Kakin como literalmente um ídolo, uma grande figura, alguém a se admirar, e isso é dividido em dois papos. Grande parte disso vem do fato do Kakin dar a eles liberdade para fazerem literalmente o que eles quiserem, independente do que seja. E isso somado à falta de impunidade gigante que eles têm por fazerem parte do exército real, faz o exército do Kakin ficar mais motivado a seguir ele. Tudo isso se soma a um outro ponto muito importante: o Kakin é um gênio. Ele é literalmente alguém que chegou no nível de um grande general sem mal conhecer táticas de batalha. Ele simplesmente vê o campo de batalha, analisa a pessoa e, como ele está disposto a fazer literalmente o que tem que ser feito, ele simplesmente vence. Pelo menos na maioria dos casos. Não sendo pra menos, o exército do Kakin não é só o mais mal visto, mas também o mais temido por todo mundo, seja civil ou soldado, porque caso um exército caia lutando contra ele, até mesmo a galera que se rendeu vai de ralo, e isso é o mínimo que pode rolar com eles. E é daí que vem o título dele, o Decapitador, já que mesmo antes de integrar o exército real, o Kakin já liderava um grupo de bandidos, grupo esse que constitui o exército Kakin. E usando esse grupo dele, sempre que ele conquistava uma vila ou algum outro grupo, ele fazia questão de literalmente dizimar tudo, decapitar todo mundo que tava lá. E muito desse modo de agir do Kakin vem da forma que ele vê o mundo, da filosofia dele, da forma que ele enxerga as pessoas que compõem o mundo, tanto que a forma que o Kakin é trabalhado acaba não só mostrando pra gente que mesmo estando do lado do protagonista, ou dos protagonistas, Kim nem de longe é o herói ou o mocinho nessa história toda, mas ao mesmo tempo ele também serve pra dar um contraste gigante com os outros generais que estão presentes na obra. A gente tinha visto até ali uma galera com honra, que minimamente respeitavam aqueles que vencem. Claro que não são todos, mas o Kakin é o primeiro grande contraste que a gente tem na obra, sendo o personagem que é responsável direto por mostrar pra gente um pouco dos monstros que aquele mundo é capaz de criar. Tanto que muito da relação do Kakin com o Shin me lembra muito o Itadori com o Mahito. O Shin e Kakin são antíteses um do outro. O Shin vive idealizando a figura de um grande general como alguém honrado, um grande guerreiro, e isso até mesmo se reflete na unidade dele, sendo basicamente a única unidade dentro da obra inteira que os conquistados, ao invés de terem medo, se sentem aliviados por terem perdido pra eles.
E isso rola porque mesmo eles sendo derrotados, ainda tem um único ponto que eles podem se agarrar. Sendo derrotados pela unidade Richin, sendo conquistados por eles, a vida deles não vai ser tirada. E junto a isso, eles também têm a certeza de que nada ruim vai acontecer com eles dali pra frente, pelo menos não em relação aos soldados do Shin. Já que ninguém na unidade do Shin saqueia ou faz nada minimamente cruel ou ruim com as pessoas que eles conquistam. Mas em contrapartida, o Kakin vem como alguém que quebra completamente essa visão do Shin. Ele não é honrado, ele não tem escrúpulos e ele vai vencer fazendo o que for preciso pra vencer. E ainda por cima vai fazer questão de tirar tudo de quem ele derrotou, literalmente tudo. Tanto que, como eu falei pra vocês, depois de perder pro exército do Kakin, ir de ralo é o menor dos males que podem acontecer com alguém. Tanto que esse contraste gigante que rola entre eles faz com que o Shin e o Kakin tenham diversos conflitos entre si. E isso rola basicamente em praticamente todos os encontros que eles têm, já que, querendo ou não, o Kakin é meio que o completo oposto de tudo que o Shin idealizou como líder, como um general, mas mesmo tendo esses conflitos com o Shin, o Kakin ainda demonstra em vários pontos um certo apreço e até mesmo um pouco de respeito por ele. Não sendo pra menos, o Shin chega a desrespeitar o Kakin mais de uma vez, mas ainda assim ele não retalha isso de uma forma tão bruta. Coisa que se fosse, eu acho que qualquer outro personagem fazendo, com exceção de talvez o rei, o Kakin poderia tomar medidas bem mais drásticas. E isso rola em grande parte porque o Shin é alguém que veio de baixo, ele é literalmente um ex-escravo. E por causa da filosofia do Kakin, faz o Shin ser um pouco mais bem visto por ele, só que em contrapartida o Shin, mesmo odiando o Kakin e vendo ele literalmente como um monstro, ironicamente é aquele que mais sente a derrota dele, e é só louco de pensar isso. E indo além, mesmo com todo esse modo de agir, ainda assim nada disso importava. Por ser um gênio, o Kakin escalou a posição que o Shin mais almejava sem necessidade de ter qualquer outro requisito para tal, pelo menos em qualidade positivas, tanto que ele está disposto até mesmo a sacrificar centenas e milhares de pessoas que possam vir a complementar o exército dele, se isso der a vitória ou pelo menos vantagem a ele. E não só disputa, ele meio que já fez isso. Não sendo para menos, esse modo que o Kakin agia fez ele ser considerado pelo Hibukai o grande general mais complicado de Qin. E isso mesmo sem ele nem mesmo saber usar táticas complicadas de batalha, mas a imprevisibilidade do Kakin e a disposição dele de fazer qualquer coisa tornava sempre ele um incômodo instável o tempo todo, já que ele podia usar os pontos mais baixos que existem para desestabilizar o inimigo e vencer a luta, ou vencer a batalha. E assim, quando eu falo qualquer ponto, é qualquer ponto mesmo, o que também foge muito de personagens que a gente vê atualmente. Todos os personagens, ou a maioria que a gente tá acostumado a ver, tem um limite bem pré-estabelecido, e isso cabe até mesmo para certos vilões. Tem vilões que tem até um ponto onde eles vão, mas o Kakin meio que só passa de tudo isso e nada importa para ele. Pra vocês terem uma noção melhor, o Kakin é tipo um Demiurgus de Overlord ou até mesmo um Grift de Berserk em relação à crueldade dele. Mas mesmo sendo literalmente um monstro, ironicamente o Kakin ainda se importava com algumas pessoas, para ser específico aquelas que estavam abaixo, que eram esquecidas ou rejeitadas pelos outros. E isso vem muito da filosofia dele. O Kakin acreditava que o real problema do mundo não eram aqueles que estavam ditando as regras no topo e brincando de Deus com as outras pessoas ao seu bel prazer, ou até mesmo aquelas que estavam abaixo de todo mundo. E sim aquelas que estavam no meio, que viam todos os problemas do mundo, que sabiam dos problemas do mundo, mas que ainda assim decidiam ignorar eles por ser mais fácil ou simplesmente não ver aquilo como o problema deles. Essas pessoas eram o real alvo do ódio do Kakin e o desprezo dele também. E é por isso que os ataques dele sempre são tão brutais, principalmente com essas pessoas. Civis, soldados ou mercadores eram literalmente os que mais sofriam na mão do Kakin, e isso junto a pequenos nobres também, já que para ele os problemas do mundo eram essas pessoas. Elas eram responsáveis por tudo isso, porque elas viam os problemas surgirem e acontecerem e simplesmente ignoravam, porque não afetavam elas e porque elas não ligavam o suficiente. Tanto que esse modo de agir do Kakin não exclui nem o rei. Ele é um monstro, mas ele sabe que o rei é alguém pior que ele, já que tá disposto a pintar tudo de vermelho para conseguir realizar o sonho. Um bagulho que ele fala pro próprio Sei, que no caso é o rei, e é um bagulho que só ninguém iria falar além dele. Isso seja por medo ou lealdade absoluta. E isso rola porque, além de não se importar, o Kakin era leal somente ao que ele acreditava, e ele estava disposto a ir muito longe por pessoas que ele tinha um certo apego.
Tipo, quando esse mano aqui é capturado e acontecem muitas coisas ruins pra ele, ele tem um fim nada agradável. O Kakin meio que só massacra 100 mil soldados que já tinham se rendido. E mesmo usando de desculpa o fato de, não, quando eles descobrirem eles vão se rebelar. Não, o papo não foi nem esse. O Kakin realmente só queria pôr vingança acima de tudo e literalmente se vingar, dar o troco do que eles fizeram com uma pessoa que ele tinha apreço. Tanto que essa filosofia de vida do Kakin me lembra também um pouco a filosofia do próprio Sukuna. Ele come quando quer, manda pessoas de F quando quer, ele vive como ele quer, e quem não entende, o problema é da pessoa. Só que falando do Sukuna, no vídeo que eu comentei sobre o Sukuna ter um possível passado triste, eu falo lá que o Kakin é diferente de outros personagens que a gente tá acostumado a ver. O Kakin é um monstro porque ele é um monstro que o mundo criou, não as pessoas. Ou seja, o Kakin desde antes de ter o seu passado mostrado, ou pelo menos até onde a gente viu do passado dele, já era uma pessoa cruel e ruim. Querendo ou não, isso foge muito do padrão do que a gente tá acostumado a ver. Vilões normalmente são maus porque as pessoas foram más com eles, então isso é só meio que uma resposta deles a essas pessoas. Alguns exemplos que eu gosto de usar aqui é basicamente o Shigaraki e o Dabi, ou indo além o que rolou com os elfos de Black Clover. Eles tentaram buscar vingança como resposta a um bagulho muito ruim que rolou com eles no passado. Ou seja, a gente tá meio que acostumado com vilões reativos, as pessoas fazem alguma coisa com eles e eles reagem à altura ou de uma escala simplesmente muito maior. Vilões que em essência não seriam necessariamente maus, mas por causa das pessoas em volta deles, eles se tornaram o que eles são. Mas é interessante apontar que com o Kakin não rola isso. Desde o ponto em que ele foi apresentado, ele já era alguém que carregava a filosofia dele e que já era tão mal ou talvez mais mal do que a versão que a gente vê dele atualmente na obra. Sim, é louco de pensar que esse Kakin que a gente vê que faz um bocado de atrocidades podia ser bem pior, já que quando mais novo o Kakin conhecia algumas pessoas que mesmo lá no fundo colocaram um pouco de luz dentro dele. Porque caso não fosse isso que tivesse rolado, o Kakin podia ser alguém infinitamente pior do que ele era. Só não me pergunte como ele poderia ser pior, mas ele poderia. E sinceramente eu acho esse conceito do Kakin simplesmente genial. Pessoas nascem más e às vezes não tem nenhum porquê ou grande motivo por trás disso, e sim porque aquela era a natureza daquela pessoa. E o Kakin é o perfeito exemplo disso. Papo, coisas ruins acontecem com ele depois? Acontecem, mas irmão, a maldade já estava presente nele desde antes disso. O Kakin é construído como o grande vilão de Kingdom, mas por estar do lado da galera que a gente acompanha, entre aspas, o lado do bem, ele acaba dando uma perspectiva completamente diferente desse conceito de ser o vilão pra gente. E eu acho que é toda essa construção que gira em torno do Kakin, desde a filosofia dele, a forma que Kingdom trabalha ele, que ele age e que ele é construído, que torna a gente tão interessante, mesmo sendo basicamente a pior pessoa de dentro da obra inteira. Mas fala aí, o que vocês acham do Kakin? E principalmente se vocês já leram Kingdom, se vocês não leram, eu recomendo, vale bastante a pena. Inclusive, pra ti que tem interesse em ver Kingdom ou ler a obra, mas não tem tempo de ficar lendo capítulo por capítulo do mangá, o canal Sociedades e aqui do YouTube tá fazendo meio que um quadro a quadro do mangá inteiro de Kingdom, resumindo / lendo a obra. E a narração do Jeter é só muito boa, inclusive foi por lá que eu conheci Kingdom. Mas papo, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo, assim não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. São só 3 notificações por semana, por mais que nem sempre estejam saindo 3 vídeos. Enfim, deixa o like também me ajuda muito, a gente se vê numa próxima, é meio que isso, falou gente!